Olá, condôminos, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Condomínio. Quero convidar você também a nos assistir, obviamente, aqui no nosso podcast, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se nos nossos canais. Isso vai ser muito importante para a gente, vai nos dar uma força muito grande, eu confesso. Eu só consegui memorizar isso porque escreveram para mim ali numa folhinha, porque senão eu não ia conseguir. Eu estava falando cadastre-se e tal. Meu filho deve estar desesperado em casa. Pai, inscreva-se, que ele tem um canal no YouTube e ele vive falando isso. Alguém tem que se inscrever no meu canal. Mas então inscreva-se, dê essa força para a gente no YouTube do nosso podcast, no nosso canal também, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Grupo Aliança também, se assim você puder e quiser. Nós vamos começar agora o episódio número 2, que é uma continuação do episódio número 1. E se você vai assistir o 2, eu sugiro que antes assista o 1, porque é uma continuação, os assuntos são ali evoluídos, né? Não só cronologicamente, mas por ordem, desde a criação do condomínio, instituição, AGI, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre alguns fundamentos, não só da pessoa do síndico, como também da pessoa do morador, o que ele pode requerer, quais são as garantias iniciais que ele tem frente aos seus contratos de compra e venda e as suas obrigações também perante o condomínio, quais cargos ele pode almejar, alcançar e quais são as responsabilidades desses cargos também. Estou aqui com os doutores, doutor Filipe Lima, doutora Bianca Martins e doutora Aline Godoy, estiveram conosco no episódio número 1, estão conosco também no 2. Acho que vocês podem se apresentar, já se apresentaram no 1, mas pode se apresentar novamente, um episódio novo, e a gente começa então a bater esse papo. Um prazer a todos, um prazer e boa tarde ou bom dia a todos. Também é novo para mim, nunca participei de um podcast, mas a gente vai... Já participou do 1. Do 1, é verdade. Não tem mais desculpa. Meu nome é Filipe, como vocês já sabem, então a gente vai bater um papo para explicar algumas dúvidas que a gente tem no cotidiano do condomínio e as doutoras aí para se apresentarem. Bom, mais uma vez a gente agradece a oportunidade ao Grupo Aliança, né, de poder estar iniciando nessas questões de podcast, levando para vocês aí de casa, tirando dúvidas, né? Por isso é importante que vocês participem também, tá? A gente agradece muito a oportunidade e fiquem conosco. Respondendo perguntas também, tá, gente? Vão ser abertos aí um tópico para perguntas, não sei aonde vai estar disponível, mas eles vão informar. E se você não assistiu o episódio 1, vai lá, assiste, para que você possa entender mais ou menos o que a gente está falando aqui nesse segundo, tá? Obrigada. Então, vamos lá. A gente estava complementando, falando de AGI, né, da responsabilidade que é você receber um condomínio que ganha vida, ganha personalidade jurídica própria, ganha a instituição de uma diretoria que vai, por sua responsabilidade, começar a cuidar dos interesses dos moradores e os interesses também legais do empreendimento. E aí, obviamente, a galera às vezes se elege sem saber o que está fazendo, sem saber as responsabilidades que envolvem você, de alguma forma, na AGI, levantar lá a mão ou colocar o seu nome para que ele seja votado. Então, vamos circular aqui responsabilidade civil do síndico, responsabilidade também do que compete ao Conselho Fiscal, para explicar para os nossos condôminos que estão nos assistindo. Bom, o cargo de síndico, como a maioria já sabe, é de representar o condomínio, né? O representante legal do condomínio. Imagine você numa empresa, num empresário individual, e você tem lá o sócio, que é a pessoa quem representa. Então, o dever do síndico é representar o condomínio nas suas tomadas de decisões, nas suas responsabilidades civil, penal, né, tomando as atitudes ali que o condomínio precisa. Tem um rol que não é taxativo, ele é exemplificativo lá do artigo 1348 do Código Civil, que explicita ali todas as responsabilidades do síndico cíveis, né, que ele tem que convocar a assembleia, ele tem que representar o condomínio ativo e passivamente, cobrar as cotas condominiais. Ali tem um rol direitinho. Os conselheiros fiscais também têm as suas responsabilidades de fiscalizar as contas. Fiscalizar as cotas condominiais, inclusive é a obrigação do síndico também, né, o pagamento dessas cotas, não ser omisso em relação à obrigação desse pagamento de cota condominial. Por exemplo,
se o condômino não realiza esse pagamento, ele não pode passar a gestão inteira sem fazer com que, né, mesmo que extrajudicialmente, esse condômino quite essa obrigação, tá? Ele não pode ser omisso. Com certeza. Essa é uma das muitas funções, né, e obrigações de um síndico dentro de um condomínio. Como eu falei no episódio primeiro, a gente entende que o Código Civil ele é muito deficiente ainda em relação a essas questões de um condomínio. Então, por isso que a convenção e principalmente o regimento interno nos ajuda a administrar, gerenciar e combater, né, os erros dentro de cada condomínio. Sim, sim. Inclusive, o síndico também tem a obrigação de gerir, né, essa questão da norma, do regimento interno do condomínio, né, multar o condômino caso seja necessário, tá bom? É uma obrigação aí, no caso, ele não pode ser omisso. Dever de administração, né? Ele que administra ali o condomínio, delega para algumas empresas determinadas funções e toca o barco do condomínio. É o presidente. Eu costumo dizer que a galera que quer ser síndico, ele tem que ter um sacerdócio, porque ele vai cuidar de gente abusada, vai cuidar de empresas que são ruins. É muita gente, vai né? precisar tirar tempo da família para cuidar de outras famílias. Verdade. E quem, de fato, exerce essa função de maneira honesta, de maneira proba, de maneira de boa fé, ele vai gastar tempo e saúde com isso, né? Eu costumo brincar que, às vezes, o prolabore do síndico, a remuneração dele é tão baixinha que é como se fosse um vale Rivotril, né? É um vale remédio controlado, porque ele se aborrece tanto no dia a dia que ele acaba tendo que usar esse dinheiro para, de alguma forma, fomentar momentos de um pouco mais de tranquilidade. E eu vejo também o cargo do síndico, assim, participando um pouquinho com vocês, como um cargo que muitas pessoas desconsideram no sentido de achar que ele é um funcionário dos moradores. Na verdade, ele é um representante dos moradores, né? Pela pluralidade de pessoas, eu não tenho como delegar a todos as decisões, porque nada seria decidido pela diversidade de ideias. Então, ele é o cara que vai me representar. Nesse poder de representação, existem excessos, existem omissões, e aí muitas vezes entram ações como as ações de prestações de contas. Falar um pouquinho disso também, e falar com relação a conselhos, né, que são fiscais meramente ou consultivos, mas que acham que o síndico não pode decidir nada. Vamos falar dessas duas coisas para explicar para os condôminos. A gente sempre explica que, apesar do conselho ter uma grande participação dentro do condomínio e que é muito essencial, o conselho ele tem as suas limitações, né? O síndico que responde civil e criminalmente pela... Desculpa. Tem que rir, né? Vai ter que cortar, porque o Filipe me fez ele abriu uma bocão. É tudo natural, gente, é assim. Vai cortar nada, segue. O síndico responde civil e criminalmente, não o conselho, né? Então, geralmente tem alguns condomínios em que confundem as suas funções e o conselho acha que o síndico está ali meramente para ser um fantoche deles, e não é isso que acontece, por isso que cada um tem as suas atribuições, tanto no Código Civil, tanto na sua convenção e no seu regimento interno. O próprio nome, desculpa, até te cortei, né? O próprio nome já diz, né? Conselho fiscal e consultivo, gente. Tá? Vai estar ali para fiscalizar as contas do condomínio. O conselho ele é o olho dos outros condôminos, né? Ele acompanha todas as contas. Ele sim pode ser consultivo, uma vez que o síndico tenha uma dúvida em uma tomada de decisão. Ele vai ajudar o síndico a tomar a decisão, mas não é ele quem decide. É apenas uma função ali para agregar. E a gente até fala em alguns condomínios, em assembleias, que qualquer pessoa pode ser o conselho, né? E deveriam, em todos os condomínios, ter um grupo de pessoas que participassem realmente, que fossem até a administração, que olhassem os balancetes, consultassem os contratos, para conseguir averiguar se aquele conselho realmente está trabalhando, se realmente está olhando, se tem algo ali, né, que possa ser ruim para o condomínio. Eu não gostaria de falar sobre furto, mas
acontece, né? É uma Natural. realidade. Infelizmente, Vamos ter natural. que falar, faz parte da vida. Então, as gestões elas podem ser muito prejudiciais para o condomínio. E como a gente falou no primeiro episódio, a gente não está falando só do financeiro das famílias, a gente está falando dos sonhos, né? Sonho da casa própria, que é algo muito difícil para todos nós, principalmente brasileiros. E quando a pessoa consegue esse sonho ser destruído por uma única pessoa, que é o representante legal do condomínio, é bastante complicado, por isso que a gente pede sempre para os condôminos, vai, participa, pega os balancetes, pega o contrato, todo mundo pode, todos os proprietários eles podem, têm acesso a esses documentos e vai acabar exercendo a função do conselho, né? Caso o seu conselho não seja ativo dentro do condomínio, não tem problema, você pode pegar e pode fazer. Lembrando que a pessoa que não participa do conselho ali, né, que não quis participar, ela pode, como proprietário normal, ir lá na administração do condomínio, olhar as pastas do condomínio, acompanhar o andamento financeiro do condomínio, tirar dúvidas, é claro, com o síndico em relação a qualquer questão que verse ali sobre o financeiro do condomínio, tá bom? Adentrando também, assim, se eu fosse sistematizar para explicar de uma forma bem didática síndico e conselho, eu colocaria realmente como exemplo o presidente da República e o Congresso Nacional, né? O presidente da República é o chefe do executivo, quem toma as decisões de política pública, investimento, para onde vai, os valores, não, eu vou investir mais em educação, ele faz lá o plano, e o Congresso Nacional faz a fiscalização dessas contas através de tribunais competentes, que é o Tribunal de Contas, ou seja, lá da União, estados ou município. Perfeito. Então, o conselho seria, entre aspas, o legislativo ali do condomínio. Apesar de não fazer as normas serem os condôminos, ele tem essa função do legislativo de fiscalizar as contas, ver se os pagamentos das contas ordinárias estão sendo feitos em dia. Acho que, para exemplificar, para você de casa seria mais ou menos isso. Fácil isso. Tem síndico que quer ser o STF também, né? Ele quer ser o legislativo, o STF, o executivo, e aí, obviamente, ele está excedendo na função, merece uma destituição bonita, né? Porque a gente vê de tudo. E o papel do síndico ele é tão fundamental e tão de grande responsabilidade que ele precisa também estabelecer mecanismos de cobrança. Então, assim, Exato. A gente falou no primeiro episódio, estamos agora falando de alguma forma no segundo também, que são habitações que são de interesse social. E essas habitações sendo de interesse social, elas têm uma premissa de que qualquer coisa relacionada à má gestão que for feita ou deixar de ser feita, ela vai impactar financeiramente. Sim. Porque são empreendimentos que perdem a habitabilidade muito rápido, e a gente vai falar disso também. São muito sensíveis à manutenção, e isso não é propagado, isso não é estudado, isso não é trabalhado internamente, até porque, dependendo do nível do interesse de quem assume, ela não vai dar muito valor a isso e vai acabar acontecendo nos primeiros 2 anos, 3 anos no condomínio novo, ele não vai ter um acontecimento, né, episódios tão graves de manutenção. Mas quando aquele vício, que a gente vai falar também oculto, não é tratado, ele se torna aparente, se torna às vezes insanável e caro demais. Então, é uma lógica de crescente, né, digamos assim, que vai acabar perpetuando um excesso de manutenção, vai impactar na finança também. E parece que a gente está contando história quando a gente vai muitas vezes falar para as pessoas nesse sentido, e é por isso, né, e por outras muitas coisas, que é importantíssimo que o síndico seja muito bem escolhido. É um critério também, quero abrir um parênteses aqui, com relação à cobrança, com relação à inadimplência, é função do síndico cobrar, senão Exato. Ele pode ser Sim. destituído. Ele tem que estabelecer meios e mecanismos disso. Então, em se tratando de aqui da discussão de empreendimentos de interesse social, ainda mais diante disso, né, diante dessa característica muito exacerbada, muito forte com relação à sensibilidade das finanças das famílias, qual é o papel fundamental, quais ferramentas a gente pode criar, porque, afinal de contas, no Rio de Janeiro existem empreendimentos com 50% de inadimplência. Então, como é que a gente faz dentro da natureza de condomínio, ou seja, quem paga em dia tem que ter o rateio da inadimplência por quem paga em dia. E eu tenho que, de alguma forma, formular os processos de cobrança e execuções para até esse valor retornar, só que a necessidade e tempo não correspondem à velocidade dos cartórios, da justiça. Sim. E aí,
quais são assim, as ferramentas jurídicas e o que a gente pode usar administrativamente, na visão de vocês? Eu acredito que o síndico, primeiramente, ele tem que trazer para ele ali responsáveis, prestadores de serviços responsáveis, né? E ele pode começar, é claro, com uma cobrança extrajudicial, né? Junto a essa, né? Trabalhar junto à administração do condomínio, essa questão. Eu acho perturbação, né? Essa cobrança extrajudicial, porque não vai ter, né, não vai onerar o condomínio nesse primeiro momento, né, de forma tão grande. E, posteriormente, é claro, conversar, tentar os feirões, né, que hoje em dia é bastante utilizado nos condomínios, né, aprovar um feirão ali para uma modalidade de pagamento, um acesso aos condôminos, para que eles possam finalizar essa inadimplência ou diminuir, né? E, futuramente, não tendo, né, nenhum retorno, o que nos resta é a via judicial, né? Não temos muito para onde correr. Na verdade, hoje em dia, nós temos diversas formas de tratar a inadimplência. Depende de cada condomínio, da realidade de cada condomínio. Tem condomínios que os condôminos só não pagam a cota porque não são cobrados, então colocam em prioridade uma outra conta que eles vão pagar um juros altíssimo, multa altíssima, ou até mesmo ter o corte, né, do seu fornecimento lá daquela prestação de serviço, o que não acontece no condomínio, infelizmente, porque o inadimplente ele não pode ser restringido a utilizar as áreas comuns, né? Sim. Então, inicialmente, a gente tem que ver a realidade daquele condomínio, o porquê está acontecendo aquilo ali. Se é porque as pessoas não estão preocupadas ou porque elas não estão sendo cobradas, ou se realmente a cota está muito alta ou não foi aprovado, e tem algumas pessoas, porque existem condomínios também que algumas pessoas se levantam politicamente porque não concordam com aquela gestão e por esse motivo elas deixam de pagar suas cotas condominiais para poder atrapalhar ali, né, a saúde financeira do condomínio, forçando a saída da gestão. Então, tem muitas possibilidades. A gente tem realmente esse aspecto de cobrança, né? Geralmente fica por parte da administradora, de cobrar efetivamente aquela cota condominial, e caso não consiga, é uma notificação extrajudicial, caso não consiga, é uma ação judicial, e em alguns condomínios, quando eles precisam e estão com um financeiro bem defasado mesmo, a gente acaba tendo que indicar a função de garantidora, né? Esses prestadores de serviços que garantem a cota condominial para que o condomínio consiga se levantar. A gente tem alguns mecanismos jurídicos, como a Bianca falou, e às vezes parece que é muito clichê, mas a gente recebe muitas perguntas sobre privar moradores inadimplentes de utilização das áreas comuns. Já tiveram É um tema que, assim, para a gente, talvez para a gente que está no mundo jurídico, seja muito batido, bem pacífico nesse sentido, mas que muitas pessoas perguntam, pessoas que são... Né? Tem morador que fica indignado, não, ele não pode usar. Exatamente. Não, como é que ele não paga, né? E ele está utilizando a piscina, mas eu estou em dia, tem que de alugar um salão. Só que o STJ já teve um julgamento pacífico nesse sentido, em que não há possibilidade de privar a utilização da área comum para o condômino inadimplência, a utilização, né? Privar a utilização dele. Então, ele não vai estar em dia, mas ele vai continuar utilizando as áreas comuns, não tem jeito. A penalidade que pode ser aplicada para ele é que já está prevista no Código Civil de 2% de multa e 1% de juros ao mês. Caso, algumas convenções também prevêem ali os honorários advocatícios, né, que são as custas que vai pagar um advogado para poder dar entrada, mas ainda assim, se não tiver na convenção, tem por analogia a utilização do Código Civil, né, das perdas e danos, que também entra os honorários advocatícios. Então, não, Filipe, mas caraca, as pessoas ficam indignadas, é até engraçado isso. Mas, cara, não pode, parece que é um assunto primário, mas é muito comum. Ele não paga a cota, como que ele vai usar a piscina? Na Assembleia aconteceu muitas questões assim já. Eu preciso pagar produtos para poder botar a piscina em fazer funcionamento. A manutenção. Exatamente. E ele não paga e utiliza, e eu sou pagante. O elevador, teve um síndico que queria privar o condômino de usar o elevador, gente. Não tem jeito. Tem condômino que faz assim também, olha,
a minha cota não vai ser igual a dele porque eu não vou usar a piscina. Eu quero um abatimento Quero um da abatimento. piscina. Não, eu Como não... se fosse É possível verdade. dividir a coisa. Não, eu tenho É a verdade. unidade, eu comprei, mas eu não moro lá. Eu ainda não estou residindo. Eu não Vamos pago falar, cota vamos falar disso condominial. também com relação à entrega de chave. Isso é Acho muito que é importante. interessante. A gente acabou passando da AGI, mas tem esse dilema de entrega de chave, de fazer vistoria ou não, de pendências do morador com relação à construtora, e por isso a chave não foi entregue. Mas eu quero só abrir um parênteses enquanto a gente está falando da responsabilidade de síndico, falar da administradora também, que é uma contratação, digamos assim, de confiança e responsabilidade do síndico, né? A função da administradora é zelar pelas finanças, é estabelecer critérios que sejam favoráveis à gestão do condomínio, observar se o condomínio está financeiramente caminhando por um percurso agradável e compatível com a previsão orçamentária aduzida ou escolhida na última Assembleia. A administradora, na verdade, ela é, pelo nome, por si só, uma administradora. Ela tem um dever de administrar. E, infelizmente, o que a gente vê são empresas que têm, né, um perfil, escolheram ter um perfil de office boy de luxo. Elas pagam contas, emitem boletos e o síndico se dane, o condomínio se vira, ele está indo mal, está indo bem, está vazando, está tendo problema financeiro, não importa, eu empresto dinheiro, né, através de uma conta pool, que é uma conta que concentra o dinheiro de todos os clientes ao mesmo tempo. Eu pego um pouquinho do dinheiro de quem está positivo, empresto para quem está negativo, cobro os juros disso e vida que segue. Quando, na verdade, o viés de grande parte de condomínios que estão fadados ao fracasso passa muito pela omissão de empresas que não estão dispostas a ajudar ou a fomentar, nesse sentido, critérios de gestão que sejam razoáveis. Eu tenho feito assim, acho que vale a pena você ser sincero. O condomínio tem que ter vida própria, ele não tem que viver pedindo dinheiro emprestado para ninguém. O orçamento tem que compensar e a inadimplência, de alguma forma, tem que ser tratada. Sim. Se ela não tem uma racionalidade ou uma possibilidade de tratamento interno por parte do jurídico, do síndico, da administradora, tem a garantidora, que a gente vai falar também nesse sentido. Mas, voltando, acho interessante a gente falar da entrega das chaves sobre a AGI antes da gente evoluir, porque vai entrar automaticamente no Código de Defesa do Consumidor, nessa relação contratual, né, de compra e venda entre consumidor e prestador. Como a gente tinha falado no último, né, no primeiro episódio, é muito importante que a gente vislumbre todos os contratos na hora da assinatura, ver as características que estão ali, as cláusulas contratuais, a abusividade, para que a gente também possa ver a propaganda enganosa, porque, como a gente mencionou, existem imóveis que são propagados de uma forma, entregues de outra forma. E aí, qual que seria a responsabilidade da construtora quanto a isso? É claro que se eu estou te vendendo na palavra A, eu não posso te entregar B. Eu tenho que te entregar ali, como eu disse, o dever de boa-fé, ele vem do dever de informação, ele vem da fase pré-contratual. Então, se eu disse para você, olha, eu vou te entregar um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, e ele tem 46 metros quadrados, eu tenho que te entregar 46 metros quadrados. A gente vê que algumas construtoras específicas não entregam. Está colocando lá 46, mas quando você vai medir é 42. E, Felipe, como é que eu consigo auferir isso? O que é isso? Aí é que a gente entra nas conceituações de vícios e etc. Né? Quando a gente tiver a presença de uma engenheira aqui, ela vai falar sobre a ação de autometragem, né, que vai verificar se de fato que está no memorial do apartamento é a medida correta que se verifica fisicamente, né, presencialmente. Sim. E sim, o shaft e outras formatações internas do imóvel acabam tirando espaço, que já é pequeno, tiram mais 2, 3 metros, e isso vai impactar na redução de IPTU, do valor venal. O morador vai poder requerer a redução disso também. Mas essa atividade de verificar também esse tipo de coisa só pode partir de empresas e pessoas que tenham, de fato, uma finalidade profissional e social, de atender o interesse social das pessoas, de coisas que elas não fazem a mínima ideia de que elas têm direito, e a gente tem que ter esse papel de fato, né? Esse termo de entrega das chaves é um tema bastante polêmico. Isso é verdade. Traz grandes problemas para dentro de um condomínio, principalmente na área administrativa, porque tem muitas construtoras que entregam, né, as chaves do condomínio para os seus proprietários e com cotas condominiais em aberto.
E aí fica uma grande questão, quem é o devedor dessa cota condominial? Então, a gente já passou por alguns probleminhas relacionados a isso. A gente sabe, né, como que está o entendimento da jurisprudência, mas até que a gente consiga resolver essa questão, a gente passa por bastante problemas ali com o condômino e até mesmo com a construtora, né, porque os condôminos não sabem, na realidade, se eles devem pagar, até quando eles devem pagar e até mesmo quando que passa a ser a minha responsabilidade de pagar uma cota condominial antes do termo da entrega das chaves, né? A gente sempre tenta explicar para os condôminos em assembleia, é algo geralmente que dá bastante polêmica, Muita. porque é algo subjetivo, né? Depende muito se as chaves não forem entregues para você, condômino, por culpa sua ou por atraso da construtora. Então, para nós do jurídico e até mesmo para a administradora realizar esse tipo de cobrança, deixa o condomínio bastante vulnerável. É complicado para a gente também, para quem advoga e para quem administra, porque, como a doutora Bianca falou, se você é morador e tem algum débito, né, de pré-obra ou de taxa de obra ou de atraso contratual com a construtora, ela não vai te entregar a chave. Isso aí. Mas já está no seu nome, muitas vezes, no RGI, o direito brasileiro é registral. Se eu tiver que executar essa cota, mesmo que o recibo de entrega esteja com data posterior às datas dos vencimentos, eu tenho que cobrar de quem está no RGI e depois numa ação de regresso, né? A construtora, né? Exatamente, porque a cota condominial ela foi elevada a título executivo extrajudicial. O que significa isso? Existem duas formas de você entrar com o processo. Tem a fase de conhecimento, que é o procedimento comum, que você entra com uma inicial, a pessoa vai ter prazo para contestação. Uma ação de cobrança normal. Exatamente, para aí depois eu ter uma sentença e poder exigir aqueles termos da sentença. Aí eu fiz um título executivo judicial. Já em 2015, quando a cota condominial foi elevada a título executivo, eu consigo ultrapassar toda essa fase de conhecimento e ir direto para a execução. Então, a primeira coisa que o juiz faz numa ação é, primeiro, cumprir os requisitos. E dentro desses requisitos, como você falou, que o direito brasileiro é registral, eu preciso demonstrar a propriedade do imóvel. Porque a propriedade está totalmente ligada à responsabilidade pelo pagamento da cota. Então, quando a gente vai lá mover uma ação de execução de título, para que ele seja intimado a realizar o pagamento em 3 dias, a partir da citação, ou apresentar embargos, eu preciso apresentar essa certidão de ônus reais. A certidão de ônus reais está constando para mim que o proprietário é doutora Aline. Incorre na ilegitimidade, né? Só que ela não pegou as chaves ainda. Como é que eu faço? Eu não peguei as chaves porque por falha da construtora. Houve um atraso na obra, digamos assim. Que é um outro exemplo. Que é um outro exemplo. Né? É a falha da construtora. Mas ele está me cobrando. Por quê? No RGI está no meu nome. Exatamente. E aí a gente vê essa divergência que a gente só consegue resolver olhando o caso concreto. Isso aí. Então, aí que está a diferença da gente ter uma administração interna do condomínio e também uma administradora e um jurídico para entrar em contato com o morador, perguntar se ele já recebeu as chaves, por qual motivo. Eu não recebi porque eu atrasei 3 parcelas. Você já... Então, a culpa não é da construtora. Fato é que alguém vai ter que pagar, porque a dívida é do imóvel. Quem é que está na posse ou na responsabilidade ou no RGI, ou o caso em si, conversando com as pessoas, a gente vai saber de quem foi, né, a responsabilidade. Mas por ser de natureza própria terreno, o imóvel deve. Um caso muito engraçado, achei até que eu fui um pouco, na minha mania de brincar, né, acho que talvez o morador possa ter levado a mal. Ele tem um imóvel em Rio das Ostras, num cliente nosso, e a gente fez uma cota extra de caminhão-pipa. Aí ele me ligou dizendo que não queria participar da cota extra porque ele mora no Rio, ele não usou a água do caminhão-pipa. E aí eu perguntei para ele, o senhor levou o imóvel com o senhor ou ele está lá no mesmo lugar? Justamente, era isso que eu estava falando anteriormente. Mas ele ficou até rindo um pouco, não, está lá, meu filho, óbvio. Eu falei, então, aí eu expliquei para ele depois, educadamente, poxa, não tem como e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece. A pessoa pergunta legitimamente, para ela não tem lógica. Sim, mas... E é bom quando o condômino pergunta, né, ou para o síndico, ou para a administradora, ou para o jurídico, porque a gente evita um litígio judicial, né, consegue... Exatamente. E talvez em vão nesse caso, em vão, e acaba criando uma condenação para qualquer uma das partes
de forma que é desnecessária, que a gente consegue resolver o conflito ali internamente. Verdade. Acho que a judicialização em nenhuma sociedade é boa. O judiciário não está aqui para o tempo inteiro ser acionado, né? É para resolver conflitos. É a última via, É né? a última via, né? É verdade. O Edmilson estava falando só retomando um pouco, de mecanismos que a gente consegue fazer as cobranças. E eu lembrei disso na hora que ele falou. Tinha um colega, né, que, na verdade, eu era estagiário dele, ele era advogado criminalista. E ele falava, doutor Antônio, se estiver vendo, tá aí tua contribuição. Beijo. Ele falava que o direito penal, segundo o Paulo Rangel, desembargador aqui do Rio de Janeiro, na doutrina dele de processo penal, era a última ratio da última raça. Era o princípio da subsidiariedade, né? Quando nenhuma questão for resolvida, a gente leva para o judiciário, para o direito penal. Então, o direito do condomínio também é a mesma coisa. Eu acho que antes da gente judicializar, até porque também gera custos, a gente tem que fazer o máximo para conseguir essa recuperação de crédito, porque, como o Edmilson disse, a gente também não pode se debruçar sobre o judiciário somente, até por conta do número de processos, da quantidade de juízes, da quantidade de servidores. É realmente moroso. Então, eu acho que a administração efetiva, conscientização dos moradores é crucial para isso também. São pontos principais para a gente. E a tratativa extrajudicial é muito mais rápida, né? Esse retorno financeiro para o condomínio virá, não terá nenhum ônus, né, de custas e tudo mais. E também não tem nenhuma briga ali a longos anos, né? Assessoria jurídica preventiva. Preventiva, muito importante. Não esquece da prevenção. Antes de tudo, né, consulte seu advogado. Ele vai te dar a melhor opção. Exatamente. Consulte a administradora também. Sim, claro. É muito importante. É importantíssimo. A gente trabalha com a inadimplência, assim, parece uma coisa que deixam de levar em consideração como uma válvula para mim que é trivial para a sustentação de um condomínio, é tratar a inadimplência. Até porque ela prescreve, eu tenho até receio de falar o prazo, porque vão pegar esse prazo e falar, opa, minha dívida tem um prazo, prescreveu. Gente, tem um prazo. Mas assim, perco o direito de cobrar, mas continuo inadimplente. Assim, eu peguei um cliente agora, de 928 unidades, ele tinha uma média de recebível de 5 a 8 mil mês de inadimplência. A gente, em 3 meses, arrecadou 149 mil, ou seja, 50 mil mês de inadimplência. A proposta do síndico era de agosto a março arrecadar 60, eu arrecadei quase que isso por mês. Mas Parabéns. fazendo o tratamento comum de constância da cobrança. Exatamente. De fazer o follow-up, de fazer o contato. Olha, eu fiz o contato, não deu retorno, eu vou retornar esse contato. Então, isso dá resultado. Minimamente é trazer justiça e fazer cumprir o que a legislação fala de que o síndico precisa estabelecer mecanismos de cobrança. Tem que haver isonomia entre quem paga e quem não paga, porque aí a gente vai criando outros critérios emocionais e comportamentais dentro do condomínio. Quem paga em dia nunca vê melhoria. Quem paga em dia nunca vê que o injusto está sendo punido. Então, aquela atmosfera de marasmo, de impunidade, acaba gerando mais inadimplência, mais descontrole e mais elevação de cota. Então, olha a importância do que a gente acabou de dizer sobre síndico e seu papel, administrador e seu papel, porque muitas administradoras só mandam mensagens eletrônicas, cartas, e não, de fato, efetuam uma cobrança ou terceirizam. Já trabalhamos com uma administradora específica que mandava só notificação extrajudicial em papel. E, assim, além disso, ela cobra a emissão do papel como material de expediente e envia para a unidade. Só que tem moradores, como a gente acabou de dizer, que nem estão com a posse do imóvel. Então, aquela carta vai para quem? Vai para ninguém. Tem Foi que um achar, gasto, tem que um desperdício. O endereço. Cadastro atualizado, isso aí, etc. para encontrar e-mail. esse condômino. E não há cobrança, né? Assim, enviou uma carta, tudo bem. Enviou a carta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acabou, não envia mais, e aí também não entra em contato por outras vias. Não explica também, né? Não judicializa, porque às vezes é necessário. Você está vendo que você está tentando e não conseguiu. Isso. A última Tem forma... que elencar essa questão também de não judicializar como a responsabilidade do síndico, tá? Porque essas cotas, ela tem um prazo prescricional. Então, assim, o síndico ele tem que estar acompanhando aquela questão para ele não perder essa cobrança.
Então, é uma questão de omissão também, se o síndico ele fica paradão ali, ele não aciona uma boa administradora para fazer essa cobrança extrajudicial, não tem um bom jurídico para trabalhar em cima disso. Então, essa questão também é uma forma de omissão. Olha por que eu falo que condomínio é um tabuleiro de xadrez com peça faltando. Você tem que ter atenção para cobrar antes que prescreva, senão você perde aquela grana. Isso mesmo. E você tem que ter previsão para cobrar pagando as custas daquilo que é inerente àquela dívida. E aí, como é que faz? Eu cansei de ver previsões orçamentárias que não tinham a previsão de acionamentos mensais de cobrança de inadimplência. Você não tem verba nem proposta para isso. Então, assim, é uma atmosfera de fato que favorece a inadimplência. Você cobra uma determinada quantidade, mas não recupera de todas elas. Você tem que ter ali uma esteira de cobrança que vá também contemplar aquele inadimplente que eu não consegui recuperar. Se eu não conseguir recuperar, jurídico. Eu costumo falar até para a equipe lá, gente, se eu ficar massageando inadimplência, ela só vai crescer. É verdade. Eu tenho que dar a resposta, porque eu dependo do tempo. Isso obviamente, entrando com execução, interrompo a prescrição, então eu ganho tempo, na verdade. Isso. E muitas pessoas não entendem essa performance como sendo adequada. Não se preparam. A gente acha... Para quem é leigo também, a gente acha que a gente tem um direito, pode exercê-lo a qualquer tempo. Não, porque existe uma máxima no direito, um burocrata, que é o direito o direito não socorre quem dorme. Então, amigo, dormiu no ponto, vai passar o tempo, e depois você que vai perder a dormiu, tem pretensão. uma outra frase, né, que você costuma falar, né? Eu Quando falava. perde Vai ser obrigado a o lembrar direito. agora. Ela mencionou que tu cita outra, agora tu vai ter que Tu lembrar. O fala direito assim. do enforcado é espernear. É verdade. Perdeu o prazo, infelizmente Agora não tem o que vai fazer. ficar chorando, não Então, adianta. são muitas questões que envolvem um condomínio, né? A gente acha que, vamos falar de condomínio. Gente, é muita coisa, não é? Um podcast, eu acho que 20 podcasts não daria para falar. Um outro ponto bastante polêmico em relação à inadimplência eu nem sei, né, se é legal falar, mas já estou falando. Então, O máximo que vai acontecer é você ser preso. É o tal do desconto, gente. Desconto de Pelo amor juros de e Deus. multa dado Muito pelo importante. síndico, tá? Então, em alguns condomínios, as pessoas já sabem. Eu depois consigo o desconto. Já é baixo os juros e multa, não para quem paga, mas para que a gente consiga reduzir a inadimplência. Por exemplo, os juros e multa de uma cota condominial é totalmente diferente de um juros e multa de um financiamento de um carro. Então, a pessoa vai pagar o quê? Um carro, O carro. cartão de crédito, Exatamente. financiamento. E aí, quando aquele condomínio já tem a prática de retirar os juros e multa, a pessoa fala assim, eu vou deixar de pagar aí, vou ser muito boazinha falando 2 meses, porque não é isso que acontece, é geralmente mais de 1 ano, e depois o síndico vai retirar os juros ou toda a multa para mim. Então, é muito importante que os síndicos se atentem a isso, né? A gente é super favorável aos feirões que tem, tá? Porque existem pessoas que realmente não pagaram porque não puderam, mas não tornem isso uma prática dentro do condomínio, porque vocês vão acabar prejudicando e aumentando a inadimplência. Feirão tem que ter Aprovando a Assembleia. Isso aprovação aí. em Assembleia, Pelo amor de data de início e data Até porque de se você, término. por exemplo, o síndico faz feirão de 6 em 6 meses, né? E a pessoa que é adimplente, ela fala, Vou aguardar o feirão, vou parar de pagar, porque ela está fazendo de 6 em 6 meses, eu vou usar o pagar dinheiro para nada. comprar uma camisa do Flamengo. Vou deixar pra Assistir lá, o- entendeu? Então Vou tem que até ter deixar no muito cuidado. investimento, né? Vou investir. Vou investir, depois eu tiro e pago de uma vez com desconto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso E também. aquele dinheiro faz falta mensalmente. Faz Muito. muita. Muito. Porque é uma benfeitoria que deixa de ser realizada, é uma conta ordinária que deixa de ser paga. É muito comum também, por conta dessa pressão da inadimplência sobre, né, o orçamento, sobre a finança dos condomínios, você ter clientes ou saber de condomínios que não conseguem juntar o fundo de reserva, Justamente. que é algo assim muito importante. E vamos falar disso, né? já A que importância, você- a natureza do fundo de reserva, seu uso, proibição. Justamente. É muito importante que o condomínio ele tenha um fundo de reserva para as questões urgentes, né? A gente pode ver aí alguns condomínios que tiveram algumas mazelas, né? Que você tem que corrigir de forma enérgica. Tem que ter esse fundo de reserva, né? E esse fundo de reserva, você pode olhar lá na sua convenção, está estipulado. Normalmente é até 10%. É super importante para que o condomínio... É como se fosse uma poupança, correto, doutora Bianca? Correto. E aí, essa poupança ela vai ser utilizada de forma emergencial.
Exatamente. Exatamente. É um caso que você até pode prestar bastante atenção se seu condomínio tem um fundo de reserva ou não. E por que ele não tem, né? Se caso você identifique lá no seu condomínio que não possui fundo de reserva, eu acredito que seja de extrema necessidade você entrar em contato com o síndico e com o conselho para que você consiga entender por que esse dinheiro foi utilizado, por que esse dinheiro não está na conta do condomínio. Então, a gente sempre alerta os condôminos em assembleia e quando a gente precisa usar o fundo de reserva, geralmente a gente faz a assembleia para mostrar para os condôminos a necessidade daquele uso daquele fundo e na maioria dos condomínios que a gente utiliza esse fundo, a gente retorna com ele. Por exemplo, a gente tirou 20 mil do fundo de reserva, no mês seguinte ou nos meses posteriores a gente tenta colocar aquele valor lá no local de volta, porque é muito importante para o condomínio. É um critério de bom senso, né? Eu li uma doutrina que dizia assim, você não tem dinheiro para pagar uma conta, mas tem dinheiro no fundo de reserva. Você vai deixar a conta atrasada porque a conta ordinária acabou o dinheiro? Não, você pega do fundo. Só que essa não pode ser uma prática comum. Não pode, é uma prática excepcional com a intenção de devolver, porque o fundo de reserva tem um regime próprio, então você tem que fazer a devolução e ele tem que continuar sendo recomposto. Isso aí. E aí readequar a previsão, sentar com o síndico, com o conselho e explicar, olha, está difícil a gestão financeira porque eu tenho uma deficiência de fluxo de caixa com relação às contas ordinárias, elas não estão cobrindo, eu não posso fazer uso do fundo de forma odierna, de forma comum. Ele é extraordinário e não ordinário. E aí, então, devolver e tocar o barco, tomando as decisões de correção do curso financeiro. Não é difícil, acho que, independentemente do nível do condomínio, é um tipo de diálogo que a gente consegue ter. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar de água e tarifa social também, com relação a isso, que também tem um impacto muito importante sobre a cota e sobre as contas. Mas agora, já que a gente falou de inadimplência, a gente pode falar, antes de seguir a pauta, um pouquinho, rapidinho sobre garantidora. Vai ter um dia que a gente vai poder trazer alguma garantidora aqui para explicar os serviços dela, mas está cada vez mais comum. Por que está cada vez mais comum? Por tudo aquilo que a gente falou no episódio 1 também. A instituição, né, de habitação com deficiências de diálogo e informação na sua origem, elas são contraídas, adquiridas pelas pessoas. Elas não esperam pagar aquilo que é proposto depois para quem propõe, né? Porque tem gente que deixa a coisa caminhar rumo à quebra. Mas para quem tem a consciência da importância da manutenção, de todas essas coisas, a gente vai falar de vício, se der tempo, porque o diretor aqui já apontou que o tempo está avançado. Já está encerrando. Já está encerrando. Está rápido. Mas para quem tem essa consciência, óbvio que a cota sobe. E a cota subindo, a inadimplência começa a pulsar dentro do condomínio. Tem, obviamente, pela última alteração, o Dr. Filipe fala sempre disso, o fomento de que, mesmo que seja uma única habitação familiar, ela não pode ser objeto de não penhora, digamos assim, né? Ela não é empenhorável, ela é penhorável para garantir o direito da coletividade. Então, empresas surgiram, mercados surgiram através dessa premissa legal de garantia, né? A última garantia sendo o bem imóvel. Depois dessa elevação da cota condominial, ela também virou uma exceção à lei de impenhorabilidade do bem de família. Então, dívidas que são contraídas pela existência do imóvel, que no caso é a cota condominial, elas podem ter como satisfação do crédito a penhora daquele imóvel, ainda que ele seja o único bem de família, porque como o Edmilson falou mais cedo, ele tem a natureza próprio terreno, é uma natureza que é atrelada ao imóvel, assim como o IPTU também. Então eu consigo averbar no registro de RGI a penhora daquele imóvel e até levá-lo a leilão, se assim for possível. Então, esse fomento acabou criando empresas que fazem a cessão de direitos creditórios, que é a famosa garantidora, né, em linguagem comum. Então, aquela pessoa, ela pega aquele crédito que você teria, que o condomínio teria, compra, ou seja, antecipa os valores e fica com a responsabilidade de cobrar aos moradores. É óbvio que a lucratividade dessa empresa é o encargo que esse morador vai ter.
Então, além dos juros e multa de 2%, ele também vai ter outros encargos provenientes do contrato. E aí até legal isso que a gente estava falando mais cedo e voltando, falando da responsabilidade civil do síndico, porque quem assina o contrato da garantidora é o síndico, mas quem assume todos os encargos são todos os moradores. Então, para você ver a importância que é, não só na eleição, você escolher um síndico que, de fato, tem o objetivo de fazer com que o seu imóvel seja valorizado, fazer com que as contas do condomínio estejam boas, porque as responsabilidades que ele vai ter também vão recair direta ou indiretamente sobre você também. Justamente. Pode falar, doutora Bianca. Não, eu ia falar sobre a contratação. Eu ia falar sobre a indicação de levar a discussão da garantidora para a Assembleia, que é muito importante, porque aí não vai acontecer a questão do síndico assinou e agora eu vou ter que arcar com isso sendo a condômina daquele local. Não, eu participei da Assembleia, a maioria votou. Exatamente. Então, eles estão cientes dessa deliberação. As garantidoras assim mais sérias que a gente conhece, elas sempre nem aceitam esse contrato. Elas querem realmente que esteja ali aprovado em ata. É uma dos requisitos de validade do contrato de cessão, né? ter a anuência do Mas é devedor. até bom a gente citar isso aqui, né? Porque a gente não conhece todas as Com empresas. certeza. Normalmente a gente conhece as que trabalham corretamente, que pedem, né, ao síndico para levar essa discussão em assembleia e deliberar sobre ela. Sim. Agora, a gente não conhece outras empresas, né, que talvez assinem um contrato diretamente com o síndico. Algumas que trabalhavam conosco, a gente até desfez o contrato justamente porque não estavam sendo proveitosas para o condomínio, né? É claro que um contrato de uma garantidora nunca é muito a melhor bom para o solução, condomínio. né? A primeira solução. Mas Exatamente. Não às é vezes melhor necessário, né? Tem condomínio que é necessário. Talvez o Finanças no CTI. Isso, o Edmilson, como administrador, aí, né? Deve explicar isso melhor. Pedir dinheiro para advogado, que tem dinheiro, aí daria para resolver. Mas isso aí é uma mentira. Então a gente acabou tendo que retirar essas garantidoras dos nossos condomínios, porque não estavam mais trabalhando de forma adequada e não estavam mais ajudando o condomínio sobre o que elas não estavam fazendo. Contratualmente, a gente vai falar num dia específico para isso. Isso aí. Mas o que a gente falou, sem anuência do devedor e sem levar ao conhecimento do devedor os encargos contratuais que são adotados também é impossível de ser admitido, né? Mas não só nesse contrato específico não é admissível, mas em outros que o síndico assine. Contrato de prestação de serviço, de facility, por exemplo, é batata. Eu já vi um síndico que assinou um contrato e ele tem essa prerrogativa com uma empresa de facilities por 5 anos. Ou seja, o mandato dele era de Isso aí. Ele tinha validade jurídica para assinar o contrato, mas ele assinou por 5 anos. Justamente. E aí eu me deparei com aquilo e falei assim, legal, mas não é tão moral assim, não é tão ético assim. É no mínimo antiético, né? Porque, embora eu entenda que empresa de facility, a gente tem aqui, né, a canequinha do GA Service, que também é uma empresa de facilities que a gente tem no grupo, que, né, apoia muito, e a gente entende que para implantar um contrato de facility é caro até esse dinheiro retornar e a lucratividade ter ali, né, o que a gente chama de budget retornável, né, você acaba tendo um tempo de recuperação. Mas nunca em 5 anos. Já acho que isso é muito pouco provável, não é bem visto pelo mais leigo dos moradores e acaba representando, de alguma forma, pode representar uma responsabilização, porque, na verdade, o síndico tem uma responsabilidade e uma boa-fé que persegue a relação mais que ele contratual. saia, né, daquela gestão, ele responde por aquela gestão posteriormente. Correto? Acho que era mais ou menos isso que você estava querendo dizer. Eu lembro, assim, vou dar a palavra para vocês nesse sentido, com relação à responsabilidade civil do síndico, nas assinaturas dos contratos, nesses comportamentos. Mas eu lembro que li uma vez a Maria Helena Diniz dizer que os contratantes precisam ter a sua perspectiva de rever o mercado o tempo que eles quiserem. Contratos não podem ser eternos. Liberdade contratual. Não podem ser um tempo assim exacerbado, tirando deles a oportunidade de checar o mercado. E, nesse caso, tira totalmente. Totalmente. E não só dele, mas do próximo eleito. Isso aí. Então, você vincula alguém num contrato que a pessoa ou talvez não queira. É até uma discussão muito interessante, porque você bate até nos requisitos de nulidade do negócio jurídico,
porque você fala de vício na manifestação de vontade. Porque a vontade do condomínio com a gestão de A não é a vontade do condomínio com a gestão de B. Então, você entra num campo de discussão sobre se essa manifestação de vontade é de fato minha, se tem 5 anos um contrato e eu tenho mandato para um só, será que teria uma nulidade nisso? É uma coisa que a jurisprudência ainda não respondeu, mas a lei nos dá esse raciocínio jurídico. Então, eu chego lá, assino um contrato de 6 anos, eu tenho um mandato de 2. Tem um vício de manifestação de vontade, eu entendo, tá? Isso é um pensamento individual, uma concepção individual, e eu entendo que sim. Então, em regra, como há um vício de manifestação de vontade grave, eu entendo que seria nulo o contrato. Ou, para também preservar os atos praticados dentro da legalidade, anulável, pelo menos dali para frente, não teria o efeito ex tunc, né? Que a gente fala na direito. Acabaria os efeitos a partir do momento que eu manifesto novamente minha vontade. Na assinatura, eu entendo assim também. E os síndicos, eles não compreendem as repercussões muitas vezes, alguns sim. Eu conheço muitos responsáveis e responsáveis demais que mudam histórias. Vou trazer vários deles aqui para contar as suas histórias também, para poder fazer valer a máxima de que é possível sim fazer um trabalho digno, fazer um trabalho legal, adequado, que as pessoas reconheçam. A gente, essa semana, por exemplo, participou da inauguração de uma quadra de um cliente nosso e foi muito especial e muito legal a gente ver que na placa de homenagem a um dos conselheiros que infelizmente faleceu de Covid tinha a logo do Grupo Aliança lá, como uma empresa que participou também e contribuiu para que eles mudassem a história financeira e tivessem condições de construir as suas quadras. É como eu falei, né? A gratidão faz parte dos honorários. Isso aí. Verdade. Muito. Isso é muito legal. E essa situação, agora voltando um pouco mais para o âmbito da responsabilização civil do síndico, com relação aos contratos que ele assina, é importante também a gente frisar o impacto do Conselho Fiscal participante, o impacto do Conselho Fiscal omisso diante da execução das atividades de um síndico, seja ele profissional ou morador. Tem validade jurídica os atos do síndico, na maioria das vezes, no curso do mandato dele. Obviamente que outras nuances jurídicas, como o doutor Filipe falou, vão ser analisadas, mas são análises secundárias. Contrato normalmente tem uma força muito grande com relação a essas partes, desde que haja um respeito ali ao mercado, à lógica, né? Porque não pode ser também, não pode ter uma premissa de abusividade. Mas, assim, eu tenho várias histórias de vários clientes que estão pagando por muito tempo por não acompanharem de perto o percurso da sindicância de alguém. Verdade. E essa responsabilidade civil, ou seja, essa omissão ou falta de diligência, de cautela em decorrência de fato intencional, muitas vezes, o senhor falou, o doutor Filipe falou que vê certas características de nulidade, a pessoa talvez tenha feito por incompetência, mas às vezes faz intencionalmente aquilo. E ciente, aí né? a ação de prestação de contas, né, a ação de exigir contas também acaba entrando em curso, né, nesse sentido, de síndicos que são... Poderia ser desnecessário caso tivesse uma participação efetiva do Conselho e até mesmo dos condôminos. E aí a gente retorna naquela questão. Geralmente isso acontece quando as pessoas não participam, né? Principalmente o Conselho, que é a obrigação dele fazer isso, mas isso também não isenta o condômino de estar participando, verificando as contratações, o balancete, quanto tem na conta, quanto não tem. E uma questão também muito importante em relação a isso, minha opinião particular, o condomínio tem que ter a conta própria, né? Só para ele, para que seja possível analisar as suas entradas e saídas, o seu extrato bancário, sem que esteja vinculado a outras contas de outros condomínios. Eu acho que isso é uma questão de transparência e primordial para o condomínio. E o porque controle é mais fácil. Né? Dali você consegue verificar todo o aspecto financeiro do condomínio. Isso. É claro que assim, aconteceu o problema, a pessoa não vai ficar impune, né? Sim. O cara fez lá uma transgressão que gerou um prejuízo enorme para o condomínio, ou por imprudência, imperícia, negligência, ou intencionalmente, ou querendo fazer. É claro que o direito não ia deixar de abarcar a responsabilidade civil por esse administrador, que é o síndico. Então, tem já a previsão na parte especial do Código de Processo Civil
a ação de prestação de contas, né, comumente chamada, mas também chamada de exigir contas, enfim. Eu sou um cara que eu gosto muito de direito processual, assim, para mim os mecanismos que se utilizam são bem legais. E eu lembro de uma conceituação que o Daniel Amorim Assunção Neves, um doutrinador de processo civil, ele dá para a ação monitória. Ele fala que a ação é uma espécie de ação sincrética, porque ela tem duas naturezas distintas, tanto a de conhecimento como a de execução. Eu enxergo dessa forma também a ação de prestação de contas, porque ela tem duas fases diferentes. Primeiro, ela apura se houve, de fato, uma transgressão, se as contas, de fato, foram prestadas corretamente, para depois apurar a responsabilidade e o quanto indenizatório, né? O valor de indenização que se caberia. Então, o síndico... eu vou até falar de outro assunto. Então, o síndico ele precisa, de fato, tomar as decisões e, nos seus excessos, responderá. Aí o conselho também tem que acompanhar. Um conceito também, que também urge do direito empresarial. Quando você aprova as contas de alguém, você está dando uma presunção relativa de que elas estão certas. Estão corretas. Então, moradores, não concordam, desde que fundamentadamente. Não é simplesmente chegar, não concordo com as contas, não vou aprovar. Exatamente. Você viu um furo lá, indício, né? Não concordo com a prestação de contas, o momento de você não aprovar é na AGO. Eu não concordo, eu quero reprovar essas contas. Aí vai ensejar, né, numa ação futura de prestação de contas. Talvez que vai... nem seja necessário, né? O próprio síndico pode pegar e Exato, tirar aquela dúvida ali da pessoa, aprovar aquele gasto, e aí nem seja necessária essa prestação de contas. Condomínio é um ambiente muito politizado, né? Falando disso, eu estou rindo aqui porque eu lembrei de um episódio que é o seguinte. A gente estava numa AGO, aí a gente fez a votação, né? O Moisés até estava presente também, está aqui, rindo. Ele vai lembrar, está rindo já. A gente estava no AGO e aí eu fiz a pergunta, quem aprova as contas? As pessoas levantaram a mão e eu perguntei quem reprova as contas, um rapaz levantou a mão. Aí eu, cara, não aguentei, perguntei, o senhor analisou as pastas? Não. Mas o senhor está reprovando? Ele, estou. Não tem lógica. Eu não vi as contas, mas estou reprovando porque é um ato puramente político. Sim. Aí o senhor, que tinha 6 apartamentos no mesmo condomínio, falou, mas meu jovem, isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. Não é brinquedo, não. Tem que ter lógica, tem que ter fundamento. Na verdade, quem traz o fundamento da não aprovação, da reprovação ou da aprovação com ressalva é o conselho. Ele manifesta para a Assembleia e a Assembleia vai acatar, na maioria das vezes praticamente, porque ela delegou para o conselho, para esse órgão colegiado, a análise das contas mensais e anuais que estão sendo prestadas ali na AGO. Mudando um pouco o viés da responsabilidade civil, a gente já está partindo já para o final, e eu quero aqui abrir um parênteses que não mencionei no primeiro episódio, vou mencionar agora no segundo, que a gente vai ficando mais tranquilo, vai se familiarizando mais com esse mundo de podcast. Eu quero agradecer e dizer para você que a gente está sendo amparado por profissionais da Nucorre Produções, né? O Ralf e o Bruno, eles estão aqui presentes, nos ajudando nesse sentido. Se você procurar no Instagram e precisar para o seu condomínio de uma empresa profissional para fazer a gravação audiovisual da sua assembleia, de assembleias online, você pode contar com a Nucorre Produções também nesse sentido. E certamente vocês vão ficar satisfeitos com esse serviço. Responsabilidade civil é no final, olha cara. Como eles são bons. Olha como eles são bons. Já estão inscreva-se, curta ali. E compartilhe o podcast Papo de Condomínio. Não se esqueça disso. Isso aí. Vocês entrou agora. Disseram para falar no início e no final. Tá, não está no final. Ele já está dizendo que está no final. Você que não está entendendo. Fala várias vezes. Então vamos repetir. Inscreva-se, curta e compartilhe, nos ajude. Na verdade, acho que ele quis dizer que já está finalizando de fato. Você que não entendeu. É porque passa muito rápido. Está finalizando não. Passa rápido. Tem 1 hora. Vamos dividir esse em 5, esse episódio. Estou brincando. Responsabilidade civil ainda, assim, me preocupa porque a gente assume muitas vezes obrigações de irresponsáveis que tomaram decisões anteriores. E a gente tem mais um caso, é legal trazer os casos, que as pessoas vão ter uma ideia e você, como alguém especializado no ramo de direito do trabalho, ainda dentro da responsabilidade civil, um condomínio de 780 unidades, contratou um profissional, trouxe esse profissional, né, a doutora Bianca está rindo, trouxe o profissional para o regime de contrato próprio, orgânico, depois devolveu
desse profissional para um regime de contratação de microempreendedor individual. E aí o condomínio herdou, depois de 6 anos, só 325 mil de dívida. Só isso. E a culpa é do advogado. Por uma assinatura. Só por isso. Eu acho que, de fato, cara, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado na responsabilidade subsidiária, né, que é a do tomador, e a fraude na terceirização também. O que aconteceu aí é um caso típico de pejotização. O nome parece feio, mas ele tem muita relação com o seu conceito. É quando eu pego alguém que tem todos os requisitos do contrato de trabalho: onerosidade, habitualidade, subordinação, alteridade, e eu transformo essa pessoa em um microempresário individual, que ela faz as mesmas coisas, mas só está formalizado. O artigo 9º da CLT, ele diz que isso é uma fraude ao contrato de trabalho. Porque o objetivo do empregador é fazer o quê? É burlar isso para fugir dos encargos trabalhistas. Pagamento de férias anuais, pagamento de 13º, pagamento de fundo de garantia, a contribuição previdenciária patronal e descontar do empregado para poder repassar. Então, outra coisa que parece que é clichê e acontece muito, é toda hora as pessoas fazem isso. Gente, a pessoa trabalha, e outra, uma coisa que muitos confundem. Mas ele trabalha só uma vez na semana. Não é ambiente doméstico, né? Na semana. Gente, esse requisito de continuidade, ele só é caracterizado na Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei de Doméstico, empregado doméstico. Então, esse critério de dias, ele só vai se aplicar ao doméstico. Para o empregado, a simples anuência e o simples ânimos de retorno dele já caracteriza a habitualidade. É um trabalho habitual. Ou seja, eu vou lá toda segunda-feira. Eu vou um dia só na semana, mas toda segunda-feira ele está me esperando lá. Então, eu preciso fazer o registro desse funcionário para não ter problemas como esse. E nesse caso, a gente teve um agravante que a empresa, né, o MEI, foi aberto no dia da contratação. Então não tinha para onde fugir. A gente tentou, né, doutor Filipe, a gente tentou, doutora Como que defende, né? Mas, infelizmente, né, em segunda instância foi possível. E o próprio desembargador olhou para a gente em sustentação oral e falou: doutora, não tem pacífico o entendimento. Não tenta, obrigada pela sua sustentação, mas não tem como, não. E aí, infelizmente, o condomínio foi condenado. Para as pessoas entenderem isso, os condôminos entenderem isso, é muito difícil. E acaba essa responsabilidade vindo pro advogado. Aí é o que a gente falou no início, é a assessoria jurídica preventiva. Se esse condomínio tivesse uma assessoria jurídica preventiva e esse caso tivesse sido levado ao jurídico, porque também tem isso, exatamente, né? Porque tem condomínios que não levam os casos para o seu jurídico e aí os síndicos acabam cometendo bastante erros. Se fosse levado para o jurídico, isso não teria acontecido. É uma coisa também que as pessoas confundem muito. Tomador de serviço, quando ele é pessoa jurídica de direito privado e for tomadora de serviços, ela sempre vai ser responsável subsidiariamente. Sempre. Desde que ela participe do processo de conhecimento e também esteja no título executivo judicial, que é a sentença. Então, se você trabalhou para alguém que intermedia a mão de obra, o tomador vai ser responsável subsidiariamente. Agora, quando eu faço uma fraude dessa, colocando um MEI para dizer que o MEI disponibiliza a mão de obra para mim, eu tenho responsabilidade solidária. Porque o reconhecimento de vínculo é o que a gente chamava de terceirização ilícita, né? Antes da reforma. Então, eu estou usurpando um contrato para poder fazer valer outro. Então, exatamente, o vínculo de emprego vai ser reconhecido diretamente com o tomador, porque há uma subordinação. É uma fraude. E muitas das vezes o síndico não tem essa ciência, né? Ele acredita que, vamos transformar esse funcionário. Não, MEI, a gente só paga a mensalidade para ele. É melhor, e aí quer convencer até exatamente o jurídico, sem entender os fundamentos, né? E às vezes é uma economia burra, por exemplo. Você paga 3 mil de salário, estou falando muito, né? Você pega 3 mil, direito do trabalho, eu fico... É o especialista. Você paga 3 mil de salário para a pessoa.
de prestação de serviços para a pessoa. Se você vê a categoria, às vezes o piso salarial dele é de 2 mil. Você acrescenta os encargos trabalhistas, no final tu está pagando 3. E uma diferença tão pequena e corre esse risco, né? Pequeníssimo. Nós vamos falar de terceirização um dia. O Alex até vai participar, que é um cara junto contigo, né, especializado nisso. A gente já cansou de fazer essas contas. Eu falei sobre isso na última assembleia que eu participei para um morador que perguntou. Condomínio, ele, na maioria das vezes, não tem uma gestão profissional com relação aos provisionamentos de férias, 13º, 1/3, os 40%. E aí ele vai ter um funcionário lá trabalhando com ele organicamente sobre a hipótese, digamos assim, mentirosa de que está economizando, quando, na verdade, na hora de demitir, ele não tem a verba para demitir. Exatamente. E aí, na prática, o funcionário acaba sabendo disso, acaba tendo um pouco de desídia na função. O síndico acaba tendo uma sobreposição de carga ainda maior para cuidar, né, da operação, das pessoas, dos atrasos, da gestão de pessoal por si, algo que tira dele o tempo para cuidar das contas, das fiscalizações, das operações, da estrutura, das manutenções. Então, a terceirização hoje nada mais é do que algo muito óbvio e claro na minha cabeça, não só por ter empresa disso, mas por conhecer. E a gente, assim, a gente reconhece, inclusive um cliente que topou a ideia, a gente só terceirizou em 12 meses, um funcionário por mês, até de ter condições de fato de terceirizar todo mundo. Por mais que fosse meu interesse, tem uma responsabilidade financeira também voltada para esse tipo de execução. E as pessoas desconhecem. Então, a gente falou aqui, até agora falando para os nossos ouvintes, para os nossos condôminos que estão nos assistindo, falamos de vários assuntos diferentes que acontecem de cara, logo após a AGI, né, ali no dia a dia, né, no frigir dos ovos, o síndico já assume tendo que tomar uma série de decisões nesse sentido. Inclusive, um aspecto dos contratos que é muito importante é o tempo, que a gente já mencionou, as cláusulas moratórias, né, de rescisão ou punitivas, né, as cláusulas penais, que ele precisa avaliar, porque muitas vezes ele assina sem consentindo, sem perceber o que ele está consentindo. E um outro argumento que eu uso também para quem muitas vezes quer dialogar com relação a desconto, preço de serviços profissionais ou mais voltados para profissões intelectuais ou mais voltados para a prestação por si só de serviço. Eles muitas vezes querem economizar. Eu não vou contratar advogado não, porque não acho necessário. E toma as decisões sozinhos. Eu não vou contratar a administradora de vocês porque ela está R$500 mais caro. Ele contrata, então, um office boy de luxo ou uma outra boa administradora, mas que não vai ter, de repente, né, uma performance adequada porque o síndico não permite ou porque não tem jurídico presente para que a administradora compartilhe com esse jurídico. Porque certos trabalhos ficam na minha mão até certo ponto, depois disso, olha, síndico, é jurídico. E a gente costuma fazer esse meio de campo também com relação à estrutura do condomínio, com relação à inadimplência, com relação aos contratos que são assinados. Muitos perguntam para mim, eu assinei o contrato, terceirização, já assinou? Já, mas não estou gostando da empresa. Quando você vai ver, tem multa rescisória. Justamente. Procure o seu advogado para ele te orientar nesse sentido. Aí. Eu não tenho. É caro. Caro é agora, que você vai ter que pagar a multa rescisória ou conviver com uma prestação ruim, porque a subjetividade da prova, de uma má prestação, de um contrato que tem força, né, de lei, é muito, muito profundo. E eu costumo e digo sempre para eles, nesses casos, de que a gente precisa conceber o condomínio de fato como uma empresa, como uma estrutura profissional mínima para que a gente consiga ter bons resultados. E a nossa prestação, embora de administração e de vocês de advocacia, eu sempre digo, alguns concorrentes não trabalham assim, eu respeito, eu não posso administrar e advogar ao mesmo tempo, uma empresa não pode, né? A advocacia não pode acumular outra função ou no mesmo local que não seja simplesmente a advocacia, porque é vedado. Então, a gente convida sempre os síndicos a encurtarem esse caminho, o caminho do desastre, digamos assim, das decisões erradas, para que eles tomem decisões melhores, consultando essas pessoas. Obviamente que a gente não vai ser síndico, a gente não vai ser síndico no lugar deles, mas nós vamos estabelecer um caminho decisório para ele percorrer, ou não, tirando de nós a responsabilidade das decisões que ele tomar, contrariamente àquilo que a gente indicar. Nesse sentido, hipoteticamente, um síndico adotou o jurídico, adotou a administradora, está tudo funcionando bem, mas existem casos voltados para o morador
casos voltados também para o condomínio. Com relação à construtora, vou voltar nisso só para a gente caminhar para o final, da responsabilidade civil do construtor também, porque é também um aspecto muito presente assim que entrega, né, após a AGI, construtores que, de fato, precisam... O condomínio está bom, né, está funcionando, mas nem 100% disso. Tem aspectos ainda que merecem uma manutenção posterior da equipe que permanece da obra, às vezes faz, às vezes não faz, às vezes demora, não impacta na habitabilidade, mas impacta na segurança, como o sistema de incêndio sem funcionar. Tem um condomínio que eu conheço que está sem CNPJ já há 2 anos, então como é que tu faz seguro, como é que você executa a inadimplência, casos específicos que acontecem. Quem vai ajudar a dirimir é uma boa administradora e um bom jurídico. Então, e em conjunto a engenharia, né? Porque a gente sempre recomenda, até mesmo na entrega de um condomínio, que o síndico contrate uma empresa de engenharia para que essa empresa consiga atestar se é necessário algumas ressalvas, e aí a gente entra em contato com a construtora, tem todas aquelas tratativas extrajudiciais. Na maioria dos casos, a gente, graças a Deus, consegue com que as construtoras elas realizem os reparos, outras a gente já não consegue, infelizmente, precisa entrar no processo judicial, mas esse aspecto assim de vícios ocultos, vícios construtivos, a gente sempre pede a ajuda aí do profissional habilitado, que é uma equipe de engenharia. Né? Perícia. Perícia judicial também muito importante, que tem um peso maior, né? Porque para você, condomínio que está assistindo a gente ressaltou aqui diversas vezes a necessidade de você ter um engenheiro para pegar a chave do teu imóvel ou ir numa AGI, porque existem vícios, né? Assim como qualquer outro produto. Vícios, eles podem ser ocultos ou aparentes, tem previsão normativa para isso e tem mecanismos também que o Código Civil dá, que são as ações redibitórias, que você pode encontrar um vício aparente, assim que você, de fácil percepção, você viu o imóvel... Não, estava lá descolou o piso, né? Acontece muito, a gente ouve isso. Descolou o piso, caramba, não tem nem entrei, muito, já descolou o piso. E também tem os vícios ocultos que eles aparecem no tempo de fruição, né, do bem. Então, esses vícios, eles têm uma reparação, tem a possibilidade de uma reparação civil, ou abatimento proporcional do preço também é uma questão. Então, assim, por qual a necessidade de um engenheiro estar lá? Para identificar esses vícios, porque a gente olha assim como vícios, um piso quebrado, mas às vezes existem normas técnicas que não são obedecidas e que são obrigatórias. Então, por exemplo, você pega uma NBR de acessibilidade, você vê num condomínio que não tem uma vaga para deficiente, ou então não tem um apartamento PNE, você está saindo do escopo normativo de construção. Engenheiros, não briguem comigo, eu não faço ideia. Tá falando por alto. Mas é verdade, tem a lei de acessibilidade e ela precisa ser cumprida. E com certeza tem requisitos que eu não sei. Estatuto da pessoa com deficiência. E aí, nesse caso, não somos nós, né? Ou nem o condômino que não tem expertise aí para poder delimitar o que vício é esse, mas é um vício oculto que talvez só o profissional vai conseguir. Exatamente, né? Que é difícil sinalizar. A pessoa conseguir identificar. Então, essa é a importância de um profissional de engenharia. Ele vai olhar e falar assim, olha... Eu, por exemplo, vou olhar, caraca, tá lindo, cara, tá maravilhoso. Mas o engenheiro vai falar assim, ali, ó, tá com 10 centímetros a menos, não pode, porque se pegar escada, fogo... né, a altura do muro está altura. ferindo o direito de vizinhança. O salão de festa não tem largura o suficiente para entrar uma pra cadeira de sair, roda. isso aí. E um vício então, oculto assim hoje pode não ser perceptível, não gerar nenhum problema, nenhum gasto, mas daqui a 3 anos tempo, né? vai gerar um gasto de R$1 milhão para o condomínio. Vamos E lá. não se assustem, porque geralmente as manutenções que devem ser feitas decorrentes de vícios ocultos são bem caras. E R$1 milhão é o mínimo. Imagina uma tubulação de gás sem tratamento adequado, e lembrando, soterrada. E lembrando que mesmo tendo os vícios ocultos aí, mesmo que tenha sido apontado por um profissional, o condomínio não pode deixar de fazer as manutenções obrigatórias. Não pode deixar. É importante. Entendeu? A gente... eu estava conversando uma vez com o Edmilson, né? Falei, caraca, cara, a gente conversa de condomínio e é 1 milhão, a gente 2 bate milhões, o papo de 3 condomínio. milhões.
4 milhões e... É um negócio Caraca. que as pessoas se assustam, né? Mas aí, se você for colocar na realidade a natureza do condomínio, quanto é uma prestação de serviço Exatamente. dessa, por exemplo? Refazer um castelo, né? Exatamente. Fazer uma manutenção num castelo d'água. Não é menos Exatamente. de 400 mil, Teve então... um caso recente disso. Né? Pô, Bem recente. Temos a gente tem muita história para Bastante contar. É muita problema. história mesmo. Esse muito castelo, legal. na verdade, não era um castelo, né? Era uma surpresa. Um castelo Kinder de Ovo. areia. E você não tem um castelo para durar 5, 6 anos. Esse castelo tem que durar Sim, mais tempo sim. do que isso. Exatamente. Eu já ouvi de uma engenheira que ela disse assim, a terra no Rio de Janeiro é muito ruim para as tubulações de gás. Não entendeu nada. Você que está construindo, irmão, você que tem que saber... Preparar o solo, sei você lá, que tem que né? saber a natureza do solo e Exatamente. apropriadamente colocar uma tubulação que resista a isso. Ao Material, tempo, né? né? Ao Tratamento. tempo Corre também. atrás do prejuízo. A gente vai tomar as medidas jurídicas para poder, né, fomentar aí a satisfação do cliente. Isso aí. E é muito comum que essas coisas todas aconteçam e é muito importante que a gente tenha no condomínio agentes de prestação de serviços que sejam participativos. Né, o síndico, pela lógica do direito civil, ele não precisa ser especializado, ele só precisa ser alguém capaz, né? E ele vai ser eleito pela maioria dos votos e sendo pessoa jurídica ou física, morador ou não, raras as exceções das convenções que proíbem quem não é morador de ser síndico, mas ele precisa de assistência toda possível e muitas vezes não compreende o caminho que está percorrendo e a gente está aí para tentar ajudar. Existem muitas outras empresas, muitos outros advogados especializados que contribuem muito. E essas pessoas precisam ser valorizadas porque elas é que muitas vezes decidem pela história de centenas de famílias que estão nos seus imóveis e não fazem a mínima ideia disso às vezes. Vocês querem fazer alguma consideração final? Nós já estamos caminhando para o final. Inscreva-se, curta e compartilhe. Inscreva-se, curta O e nosso canal compartilhe. é muito importante para a gente brinca, mas é importante, né? Nesse início de trabalho, se você fizer isso, a gente vai conseguir ter uma fluidez maior nas redes sociais, nas mídias sociais, alcançando mais pessoas que vão poder, né, mudar aí as suas histórias, as suas decisões a partir do que ouviram. E se hoje a gente não falou nada sobre aquela dúvida que você tem, né, manda lá pra gente, né, eles vão liberar aí qual é o endereço correto. Mandem as dúvidas e fiquem atentos, né? Inscrevam-se aí para vocês acompanharem, porque certamente em algum momento a gente vai falar sobre essa sua dúvida. Eu achei o Instagram do Papo do Condomínio. Tem um Instagram, né? Sigam o Instagram Papo de Condomínio, tá? Podcast. Não deixem de seguir, porque lá, todas as vezes que estiver algum outro podcast sobre qualquer outro assunto, vocês vão conseguir Isso aí. acompanhar. Exatamente. Eu achei muito legal, muito interessante a gente poder falar de forma descontraída. A gente faz muitas vezes isso, tá, gente? Agora, a única diferença é que está sendo gravado e com algumas restrições, mas é muito legal a gente poder levar para vocês os aspectos de condomínio do nosso lado, né? O que a gente enxerga, como a gente ajuda, como a gente pode ajudar outros profissionais, né, que estejam trabalhando dentro dos condomínios para que eles possam se atentar em alguns detalhes. É claro que a gente fala aqui de forma muito rasa, né, mas que a gente consegue ajudar aí a vocês condôminos, a vocês conselheiros, síndicos e até mesmo os prestadores de serviços. E eu agradeço muito essa oportunidade, achei muito legal. Parabéns para vocês que tiveram essa iniciativa de criar esse podcast. A ideia é muito interessante. Eu tenho certeza que muitos condôminos vão estar lá ligadinhos para poder conseguir entender de fato o que é um condomínio e o que os episódios que estão sendo gravados podem ajudar eles internamente. Show de bola. Eu podia estar matando e roubando. Mas eu tô aqui. Mas eu tô aqui. A gente, apesar de jovens, né, a gente tem conseguido o nosso lugar ao sol no mercado, justamente por esses aspectos, né? Falta de multa contratual, um trabalho feito na base da confiança, na preventividade, né? Na prevenção. Isso aí. A gente previne nosso cliente de problema, né? A gente faz com que os nossos clientes não tenham problemas. Acho que esse é o primordial. E não tentar resolvê-los, né? Mas não permitir que eles cheguem. Eu agradeço também a oportunidade, achei muito legal a iniciativa, muito top. E é isso, só tem a crescer.
Teremos muitas outras oportunidades de estarmos juntos aqui, com certeza, falando de outros temas, ou de temas que já falamos, mas que talvez ainda existam algum tipo de dúvida por parte dos nossos condôminos ouvintes. Quero agradecer você também que está nos ouvindo. Como as doutoras e o doutor puderam dizer, você pode, nos nossos canais, inscrever-se, curtir e compartilhar e mandar as suas dúvidas. E eu tenho certeza absoluta de que a gente falou muita coisa e deixamos de falar muita coisa, mas a gente tem até para que haja um favorecimento da sua compreensão, né? Uma limitação para então voltar depois mais especificamente. Também sigam o Instagram do GML Advocacia. Podem fazer. Pelo amor de Deus. GML Advocacia. Não deixem de seguir. Show de bola. Então, gente, quero agradecer. Nós vamos encerrar o nosso episódio 2. Aguardo você no episódio 3 com outros convidados, com outras pessoas também, para que a gente discuta aí a sua realidade, a nossa realidade profissional ou da nossa moradia, tá bom? Agradeço então, galera, um abraço, obrigado aos convidados também, a nossa produção. Até breve. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau, tchau.